Meus amigos, vamos fazer uma rápida reflexão sobre os últimos acontecimentos, em especial a morte da vereadora Marielle Franco e as acusações feitas pela esquerda à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e às Forças Armadas de um modo geral. Primeiro, vamos partir do princípio de que essa ideia mesquinha, essa ideia medíocre, essa ideia demagógica de que a esquerda tenta impor, de que se solidarizar com a morte da vereadora seja estar contra a Polícia Militar, ou que ser a favor da Polícia Militar seja defender mortes de civis inocentes. É a mesma retórica que eles usam para denegrir e ofender as pessoas que democraticamente declaram apoio e voto a Bolsonaro. Simplesmente eles usam o argumento de que ser a favor de Bolsonaro seja ser uma pessoa incoerente, uma pessoa burra, uma pessoa sem conhecimento de história, uma pessoa vazia. É aquela velha máxima: eles acusam daquilo que eles são, eles acusam aquilo que eles fazem, eles apontam aquilo que eles almejam fazer. Quando tem oportunidade, fazem tão pior quanto aqueles que eles um dia acusaram. Então vamos partir do princípio de que a esquerda não precisa de provas para acusar ninguém. A esquerda não precisa de fatos para acusar ninguém. A esquerda não precisa de racionalizar uma questão. Eles precisam ideologizar a questão. Mas como que é isso? Por exemplo, o caso da vereadora. Deixo aqui bem claro a minha solidariedade à família. Sou contra qualquer ato de execução banal, como foi o caso dela, qualquer ato covarde contra a vida. Não por ela ser negra, não por ela ser mulher, não por ela ser da favela, não por ela ser vereadora. Eu sou contra a morte de civis inocentes. Eu sou contra a morte de pessoas. Eu sou contra a morte do ser humano, independente de raça, cor, credo ou religião. Da mesma forma que me solidarizo com a família dos militares, com a família da polícia, com a família da professora, com a família do médico, com a família do policial, enfim. Me solidarizo com toda e qualquer vítima da nossa sociedade cada vez mais banal com relação à proteção do indivíduo. Então, por exemplo, o caso da vereadora. Até agora as investigações não apontam nenhuma direção sobre acusados. Não tem nenhuma prova cabal, nenhum vestígio de prova para que se culpe a polícia. Mas a esquerda não precisa de fatos. A esquerda não precisa de dados. Eles precisam de vítimas para que em cima das vítimas, em cima da tragédia do ser humano, em cima da precariedade do sistema público, eles possam colocar sua ideologia em prática. É a velha máxima. Eles não dão livros, mas eles vendem informação. Eles não dão peixe, mas eles emprestam a vara. Eles não concedem ao cidadão mecanismos de sair do vazio da sua existência para que possam assim dialogar e questionar aquilo que eles defendem, porque eles não querem oposição, eles não querem questionamentos, eles querem um governo que tome para si todos os mecanismos, todos os complexos do Estado, para que eles façam uso e sucateiem e desmoralizem moralmente, politicamente, as instituições públicas. Eles fizeram isso com a Petrobras, desmoralizaram política e economicamente. Eles fazem isso a todo momento com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e com as Forças Armadas de um modo geral. Eles não querem sua desmilitarização, como eles também querem a desmoralização, para que eles possam pôr em prática todos os seus pensamentos, as suas ideologias que vão contra o cidadão de bem e a família de base. Então eles não precisam de provas, eles precisam de vítimas. Eles precisam de pessoas que se coloquem como mártires para as causas deles, como é o caso da vereadora. Vamos respeitar a polícia militar. Bandido existe em qualquer área. Bandido existe, por exemplo, na área médica. Há muitos médicos que se vendem para a indústria farmacêutica. E nem por isso nós somos capazes de imaginar ou solicitar um dia o fim, por exemplo, da medicina ou dos hospitais. Por quê? Porque são tão essenciais quanto estes homens fardados que se colocam nas ruas dia após dia, invadindo favela, invadindo salgueiro, invadindo todo tipo de comunidade barra pesada, saindo de casa sem saber se volta. Ali tem pais de família, homens dignos, homens honestos. Bandido tem em qualquer canto, mas nós não podemos generalizar, porque generalizar é falta de ética, é um discurso falso moralista que muitos hoje adotam simplesmente para se promover, simplesmente para se colocar acima da lei, acima dos estatutos. Nós precisamos ter mais respeito com relação a esses homens. Nós precisamos ter mais consideração. Nós precisamos ter mais, nos colocar no lugar desses homens para entender o complexo que é a segurança pública no Rio de Janeiro. Eu acho engraçado que os civis passaram a vida inteira metralhando e acusando o regime militar, metralhando e acusando o exército. Mas quando a casa caiu, quando não houve mais solução, quando não teve mais jeito, eles foram buscar apoio aonde? Na intervenção militar, trazendo os generais, trazendo as forças armadas para atuarem no estado do Rio de Janeiro.
E agora querem fazer o quê? Querem colocar os caras como culpados da questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Vamos ter mais consideração, vamos ter mais respeito, vamos nos colocar no lugar do cidadão de bem. Não interessa se quem morreu é negro, é pobre, é branco, é azul e amarelo. Interessa que são vidas humanas que estão se perdendo e não há espaço para demagogia política quando pessoas estão morrendo dia após dia. É necessário nós darmos condições para a polícia militar. O cara que entra para o serviço militar, ele assume o seu atestado praticamente de mendigância. Ele assume o seu atestado praticamente de óbito hoje em dia, porque não tem condições, o Estado não dá condições para esses caras trabalharem e atuarem nas ruas. Se atira, tem que explicar por que atirou. Se recua, tem que explicar por que recuou. As viaturas totalmente deterioradas, a tal ponto que eles, por conta própria, muitas das vezes têm que fazer a manutenção desses carros, porque o Estado não garante. E quando eles tomam alguma ação, a sociedade, de um modo geral, a esquerda, a PSOL, o PT, os petróis, vem em cima para criticar, para acusar. Não estavam na hora, não estavam no momento da ocasião, não estão dando a cara nas favelas, nos combates, enfrentando o tráfico e as milícias, mas na hora querem criticar, querem apontar o dedo, porque de uma mesa, de um gabinete, no ar-condicionado é muito fácil criticar. Está na hora de uma intervenção maior no nosso país, sabe como? Bolsonaro, presidente, colocando uma pessoa com autoridade que possa realmente, de fato, sem demagogia, sem populismo medíocre, fazer o que é necessário fazer nesse país, colocar pessoas de bem, seja civil, seja militar, seja policial. Chega de ideologia, de julgar as pessoas pelo que elas são. Nós precisamos julgar as pessoas pelas atitudes, pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua moral. Está na hora de uma grande renovação no sistema político brasileiro, e eu creio que esse dia é chegado, porque um filho teu não foge à luta, já está escrito.